Olá, meus queridos, paz do Senhor. Uma alegria estar com você para juntos meditarmos na lição da nossa escola dominical, classe dos jovens, a lição de número 4, do dia 23 de abril de 2017. O título da lição é Jesus e sua interpretação da lei. O texto bíblico dessa lição é um texto longo que está registrado em Mateus capítulo 5, versículos de 21 a 48. Continuando o tema da revista, que é o Sermão do Monte, a justiça sob a ótica de Jesus. Então vamos pensar agora em Jesus e sua interpretação da lei. E nesse texto bíblico de Mateus 5, 21 a 48, é que nós vamos trabalhar a nossa reflexão. Os pontos da lição são: número 1, não odiar, cobiçar ou desprezar. O ponto de número 2 é não jurar, revidar ou vingar-se. E o ponto de número 3, perfeitos como o Pai. Então eu vou trabalhar meu comentário em cima do texto bíblico básico, mas vamos envolver, evidentemente, dentro do nosso comentário, o que o comentarista também apresenta na lição. Jesus, sua interpretação da lei. Não foi à toa que, quando Jesus terminou o Sermão do Monte, ele encerrou suas palavras. E o registro que Mateus faz no versículo 28 e 29, ou nos versículos 28 e 29 do capítulo 7 do seu Evangelho, ele disse: ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Não foi à toa que esse foi o desfecho que Mateus traz da reação da multidão após ouvir os ensinos de Jesus. Elas estavam maravilhadas. Nunca tinham ouvido qualquer mestre falar daquela maneira. Maravilhados do seu ensino e a autoridade que ele manifestava. Diferente dos mestres que eles estavam acostumados a ouvir, diferente dos escribas que eram os intérpretes da lei. Ali estava um homem assentado sobre um monte, trazendo algo totalmente novo, maravilhoso, impactante e que atraía cada vez mais ouvintes. Esse texto que a lição nos traz, Jesus apresenta e cita muitos textos que as pessoas estavam acostumadas a ouvir. O próprio Jesus disse: ouvistes o que foi dito, e cita o texto. Então ele se refere a um tema, ele cita parte das Escrituras, cita coisas que as pessoas estavam acostumadas a ouvir no ambiente em que viviam, que era um ambiente repleto de intérpretes da lei, sinagogas. Então, aquilo que ele cita, as pessoas não tinham como novidade. A grande novidade foi como Jesus interpretou tudo aquilo. Não apenas como, mas a autoridade que ele demonstrava ao citar aqueles textos. Porque ele dizia: ouvistes o que foi dito. Citava
e depois dizia: eu, porém, vos digo. Então, ele colocava uma autoridade que nenhum outro mestre teria coragem de fazer e nunca faria. Mas nós sabemos que ele tinha e tem autoridade para fazer o que fez. E quando ele apresenta o seu ensino, ele aborda, ele envolve, ele apresenta algo totalmente novo e muito mais profundo do que qualquer intérprete ou mestre poderia fazer. Também, ao ensinar no Sermão da Montanha, Jesus levava as pessoas a buscarem um comprometimento ainda mais profundo com o seu ensino. O ensino dele atingia as pessoas de uma forma totalmente diferente, para que elas pudessem se conscientizar, não apenas do impacto do ensino que saía dos seus lábios, mas da responsabilidade que tinham diante daquilo que estavam ouvindo e recebendo naquele dia. Esse envolvimento mais profundo que o ensino de Jesus trazia para as pessoas, muito mais do que simplesmente os códigos da lei, os mandamentos, ele fazia as pessoas entenderem que não bastava o simples entendimento e a busca de cumprir aquilo, mas um envolvimento ainda mais profundo com as próprias intenções do coração. Ele mostrou que não eram apenas regras que deveriam ser obedecidas de forma fria, mas algo que deveria envolver coração, entendimento, intenção e alma. Ele dá uma roupagem totalmente nova aos mandamentos. Ele vai no espírito da lei. Ele vai no âmago do ensinamento. Ele não se prende à frieza da letra. Ele vai no principal. E faz com que as pessoas não apenas entendam o princípio que está sob a letra, mas faz com que as pessoas também analisem o seu interior de forma profunda. Então, Jesus apresenta duas coisas novas. O que está por trás, o que está no âmago da lei, e o que está por trás e o que está dentro das pessoas. Ele vai muito mais longe. E suas palavras eram penetrantes e confrontadoras. As pessoas, ao ouvirem Jesus, deveriam analisar seus corações, analisar a si próprio e como se relacionavam com Deus, com o próximo, inclusive nas palavras de Jesus, com o cônjuge e também, até mesmo, com os próprios inimigos. O ensino de Jesus envolvia a pessoa por completo, por inteiro, de forma integral. A obediência que ele pede, aquele que ele exige das pessoas, vai muito além do que as pessoas estavam acostumadas. Por isso elas se maravilharam. O foco de Jesus estava primeiramente na pessoa em si e no seu relacionamento com o próprio Deus. Primeiro, uma vez que o próprio Deus havia outorgado os mandamentos. E aquelas pessoas estavam acostumadas. O mandamento está aí. Mas quem deu o mandamento tem que ser considerado. Jesus diz, no versículo 48 da leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 5,
Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então ele apresenta aos seus ouvintes que ao ouvirem o seu ensino, ao acatarem a ele próprio como mestre de suas vidas, eles deveriam entender que eles deveriam viver e ter um relacionamento correto com Deus. Esse relacionamento, Jesus diz, que é o relacionamento de pai e filho. Então ele coloca no seu ensino a pessoa de Deus e coloca ele como pai. Uma abordagem maravilhosa, confortadora, inspiradora e eu diria até mesmo que animava muito os seus ouvintes. O Deus que deu o mandamento, agora não é apresentado como o Deus dos trovões do Sinai. O Deus que deu os mandamentos e que tem nos lábios de Jesus a interpretação plenamente correta do princípio espiritual do mandamento, é apresentado agora como Pai. Pai. E a ideia de pai envolve aproximação, envolve amor, envolve intimidade. Então não é um legislador, não é um rei, não é um senhor que dá ordens. É um pai que quer comunhão. É um pai que determina o seu querer, abre o seu coração na forma dos seus ensinos, dos seus mandamentos, e que espera que os seus filhos também abram o seu coração para obedecê-lo, ter comunhão com ele, mas que também abram o seu coração para o próximo, para os seus relacionamentos, para que vivam de verdade aquilo que estão recebendo. Então, primeiro, o relacionamento, Jesus quer, na sua interpretação da lei, é fazer com que os seus ouvintes entendam Deus e Deus como Pai. O foco de Jesus também estava no fato de que os seus ouvintes deveriam demonstrar amor verdadeiro. Não apenas um amor verdadeiro para com Deus, mas um amor verdadeiro em todos os seus relacionamentos. É isso que Jesus apresenta nas suas palavras. Outra coisa importante que Jesus apresenta é a integridade de caráter. Na palavra, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus, aí significa plenitude. Em você, seja pleno. Não pleno como Deus, mas pleno como você mesmo é. Em si mesmo seja perfeito. Naquilo que está ao seu alcance, seja perfeito, seja pleno. Assim como Deus é perfeito nele mesmo, você também deve buscar a perfeição dentro de você mesmo, em você mesmo, a plenitude. Como pode ser isso? Vivendo uma vida de amor, porque o amor é a plenitude. O amor é pleno. Deus é amor, está escrito em 1 de João 4:8. E o amor, que é o princípio básico de todo mandamento, porque toda lei se resume numa palavra, amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Então, como posso ser perfeito? Se encher-me de amor e se viver o amor. Por isso que Jesus também apresenta a perfeição, a integridade, a plenitude de caráter. Uma vez que caráter são as características que nós demonstramos nos nossos relacionamentos, no nosso comportamento. Portanto, se alguém tem plenitude de amor, ele terá relacionamentos saudáveis e integridade de caráter. No texto propriamente dito, que o nosso comentarista cita o ódio, cobiça, desprezo, juramento, vingança.
nós observamos esses detalhes nas próprias citações do texto, as palavras de Jesus. Então, olhando esse texto, nós vamos ver que ao trazer a sua interpretação, Jesus falou de coisas pertinentes à humanidade, pertinentes a cada um de nós. Que cita, evidentemente, ódio, vingança e tudo isso. Mas pensando no texto propriamente dito, na lição bíblica, no texto bíblico de Mateus 5, 21 a 48, nós vamos ver que Jesus falou, primeiramente, sobre a importância da reconciliação. Do versículos 23 a 26, quando ele fala de levar a oferta no altar e ali lembrar-se que alguém tem algo contra si, reconciliar-se. Então ele fala da importância da reconciliação para a adoração. Você vai adorar a Deus. E no momento da adoração, quando você vai prestar um culto, você tem que pensar no seu relacionamento com o próximo. E se houver alguma coisa que lhe impeça o relacionamento com o próximo, com o seu irmão, você tem que resolver isso para depois oferecer a sua oferta. Isso é muito importante, porque às vezes nós ignoramos isso. Nós imaginamos que estamos muito bem com Deus quando não estamos bem com os nossos irmãos. Quando temos questões pendentes que exijam reconciliação. Coisas que exigem reconciliação. E se não houver um coração aberto para reconciliação, não haverá um coração pronto para adoração. Então Jesus, ele fala da vida da pessoa, do relacionamento da pessoa, mas ele linka esse relacionamento da pessoa com a adoração. Você tem que estar bem com as pessoas para estar bem com Deus. E vice-versa, tem que estar bem com Deus para estar bem com as pessoas. Não dá para ter os dois se algum dos lados falhar. Se algum dos pontos das extremidades estiver prejudicada, vai prejudicar a outra extremidade também. Esse é o ensino de Cristo. Essa é a palavra de Jesus. Ele fala sobre a importância da reconciliação. Nós devemos pensar nisso, refletir sobre isso, porque o próprio Evangelho é o Evangelho da reconciliação. A reconciliação com Deus e a reconciliação com as pessoas também. Depois Jesus fala nos versículos 27 a 30 sobre a pureza de coração em relação aos pecados sexuais. Versículos 27 até o versículo 30, quando ele fala do adultério, e aí nós relacionamos os pecados sexuais, quando ele fala de atentar, já cometeu adultério. Se cobiçar no coração, cometeu adultério. Então ele deixa muito claro a pureza de coração em relação aos pecados sexuais. Como pode o homem manter puro o seu coração, o ser humano manter puro o seu coração em relação aos pecados sexuais? Através, evidentemente, da graça de Deus, de uma vigilância constante e seguindo o conselho do salmista: não porei coisa má diante dos meus olhos. Guardar o coração, preservar o coração, que são as saídas da vida. Fugir da aparência do mal. Manter a pureza de coração. No mundo que nós vivemos, de tantos apelos sexuais por todos os lados, na mídia, nas ruas, em toda parte. Manter puro o coração com relação a pecados sexuais de mente é um desafio do homem de Deus, da pessoa que serve ao Senhor. Mas Jesus alertou para que cuidemos do coração, para que não venhamos a incorrer na prática desse tipo de pecado. É claro que ele deixa muito bem explícito que o pecado sexual começa no coração.
Começa lá no coração. Não é nem na carícia, é no coração. Guardando, portanto, a pureza de coração, preservar-se-á o corpo. Depois ele fala também nos versículos 31 a 33, o valor do matrimônio, quando ele fala do repúdio acerca do divórcio. O valor do matrimônio. Versículo 31 a 33. Quando Jesus diz que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por prostituição, faz com que ela cometa adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério também. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: o foco é um matrimônio saudável. O foco é manter o relacionamento marido e mulher intacto e preservado a todo custo. O valor do matrimônio, porque ele instituiu o matrimônio. O divórcio foi uma concessão dada na lei de Moisés por causa da dureza do coração. Mas o Criador estabeleceu o matrimônio indissolúvel e cada pessoa que está casada deve lutar para manter o seu relacionamento, excetuando-se caso extremo. Outra coisa que ele fala nos versículos 34 a 37 é sobre a sinceridade e verdade no falar, sem necessidade de juramentos. Porque jurar era algo comum e na boca de muita gente é. Só que normalmente quando nós ouvimos que alguém fala, eu juro isso, a gente logo não acredita. Porque reforçar, ratificar o que se está falando com juramento deixa sempre uma dúvida no ar. A grande verdade é que Jesus ensinou, seja o vosso falar sim, sim e não, não. Devemos ter sinceridade e verdade no nosso falar, naquilo que nós falamos, naquilo que sai da nossa boca. Porque todos nós sabemos que as palavras são resultado do nosso pensamento, resultado do nosso interior. Então é muito fácil eu projetar uma mentira e soltar essa mentira projetada e trabalhada dentro de mim. E posso até convencer alguém dessa mentira e a gente está acostumado a vivenciar e ver nos relacionamentos situações dessa natureza. Existem pessoas que, infelizmente, mentem com tanta naturalidade. Existem outras que a mentira tornou-se parte do seu caráter, ele vive constantemente a mentira. E todo e qualquer relacionamento onde há mentira, ele não tem bases fortes. Alguém diz aí que a mentira tem perna curta, e é verdade. Então o homem que está recebendo, a mulher que está recebendo o ensino dos lábios de Jesus, que recebeu o ensino de Jesus naquele dia, estava aprendendo algo totalmente novo. Seja sincero no seu falar. Seja verdadeiro nas suas pronúncias. Que os seus lábios falem a verdade. Pronunciem o que é correto, o que é direito, sem enganar. Não jure. Naquele tempo as pessoas faziam isso, como eu já disse, com muita frequência. E às vezes também nós encontramos pessoas jurando por Deus. E Jesus deixa bem claro que o juramento não pode ser feito. Não jure por Deus porque você não tem autoridade para isso. Não julgue pelo céu, porque você também não tem autoridade sobre isso. Não julgue nem sobre você mesmo, porque você não tem o controle da sua própria vida. Portanto, quem fala a verdade não precisa jurar. Basta ter pureza e sinceridade naquilo que fala. Nos versículos 48 a 42, Jesus fala da atitude pacífica que a pessoa deve ter para suportar o mal e ajudar os necessitados. Uma atitude pacífica. Atitude. Perceba que Jesus vai falando muito dos sentimentos
das intenções do interior do ser humano. Ele vai ali. Ele quer trabalhar o espírito, ele quer trabalhar a alma, ele quer trabalhar o coração da pessoa. Não simplesmente a ação. Não é mudar a ação da pessoa, é mudar o interior da pessoa. Porque mudando o interior, muda-se as ações. Então Jesus fala de ser pacífico. Se alguém quiser te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te tomar a túnica, deixa também a capa. E aquilo tudo. Ou seja, atitude pacífica. Não de rincha, não de disputa, que causa prejuízo. Nada que separe as pessoas. Mas mesmo quando o mal vier, prefira a unidade. Prefira a comunhão. Mesmo que o outro lado não a queira. Faça tudo para que isso aconteça. Que coisa extraordinária é o ensino de Jesus, porque ele viveu isso que ele ensinou. Viveu e ele espera dos seus ouvintes, esperava dos seus ouvintes, espera de nós a vivência daquilo que ele transmitiu. Ele mesmo dando-nos o exemplo. E por último, nos versículos 43 a 47, ele fala de ter uma vida de amor que contrapõe a lógica humana, porque ele diz que devemos amar os nossos inimigos. Cita o texto: amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Cita aquilo que as pessoas estavam acostumadas a ouvir. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. Então, viver uma vida de amor que contrapõe completamente a lógica humana. Como pode alguém amar inimigo? Como pode alguém abençoar quem o amaldiçoa? Como pode alguém fazer bem a quem lhe odeia? E como pode alguém orar pelos que estão lhe maltratando e lhe perseguindo? Mas o caráter de Deus implantado na vida de alguém faz com que esse alguém reflita o amor de Deus. Isso é contrário à lógica humana. Por isso que o desafio de Jesus dado no Evangelho de Mateus, a gente vai entender em todo o contexto teológico que a possibilidade de cumprir tudo isso só é real se houver o novo nascimento. Se não houver o novo nascimento, a regeneração, a ação do Espírito Santo na vida do homem, ser humano algum consegue fazer isso. Por isso que quando Jesus ele apresenta o discurso, as pessoas se maravilharam com aquele ensino, extasiaram-se diante da sua autoridade, mas o cumprimento só seria possível pela obra que ele mesmo fez, de redenção, de salvação, que promove no homem, ao crer em Jesus, o novo nascimento e a natureza divina que faz a gente, de fato, ser filho de Deus. Porque eu não consigo amar meu inimigo se eu não sou filho de Deus. Eu não consigo viver como filho de Deus. Não consigo viver como filho de Deus se eu não for regenerado pelo Espírito de Deus. Não são as minhas ações que me fazem filho, mas é a obra do Espírito Santo pela morte e ressurreição de Cristo que me torna filho de Deus. Aí sim eu consigo, pelo Espírito Santo que em mim habita, na verdade é Ele que me faz conseguir, não sou eu que consigo, mas é Ele que me faz conseguir cumprir os mandamentos de Jesus.
Então a interpretação que ele traz da lei é algo totalmente novo, renovado, mas só possível pela própria ação dele e de sua obra redentora e de seu Espírito na vida de cada um de nós. Ó, que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo sempre nos introduza para mais perto de Jesus, para que possamos sempre ouvir a sua voz dentro de nós, transformando a nossa vida e transformando por aí todos os nossos relacionamentos. Abençoando ainda mais os nossos relacionamentos, intensificando-os em amor para com Deus e para com todos. Que Deus abençoe e você tenha uma aula rica na presença dele. Um grande abraço.